Bom dia Silvia Quinello. Bom dia Sabrina Paca, bom dia a todos. Bom dia a você que está assistindo Conexão Alto Tietê nesta sexta-feira. Finalmente sextou. Em jogral aqui para vocês ainda. Nós estamos começando Conexão Alto Tietê desta sexta-feira. Hoje é dia 25 de abril. E vamos já ver imagens aí de Suzano, como é que tá o tempo chuvoso na região do Alto Tietê, como a gente havia alertado ontem. Não pode dizer que a gente não avisou, hein? Previsão do tempo todos os dias aqui no Conexão Alto Tietê. Também vamos ver imagens do trânsito em Mogi das Cruzes. Olha lá, Avenida Fernando Costa, ali na curva do Mizuta, sentido centro. O trânsito até que tranquilo, né? Apesar da chuva. Só quando fecha semáforo que tem um pequeno congestionamento. Mas tá tudo certo. Mas vou falar uma coisa, Sabrina, semana passada estava bem melhor, né? Tava. Esse ano essa semana já voltou ao normal. Hoje, por exemplo, eu não sei se foi por conta da chuva, mas estava bem congestionado ali naquela região ali do Socorro, ali na proximidade do shopping, ali naquela região mesmo, aquele ponto crítico ali da rotatória do Habib's, como sempre, né? Vamos acompanhar durante a semana para ver se isso se mantém, né, Silvia? E você, já mandou um WhatsApp pra gente com a sua sugestão, sua reclamação? O que você quer ver aqui no Conexão Alto Tietê? A gente quer saber. É o 995 40 5000. 995 40 5000. Segue a gente também lá no Instagram, no @Conexão Alto Tietê e se inscreva no nosso canal no YouTube. Conexão Alto Tietê. Assim você vai poder assistir aí o nosso programa diariamente a partir das 8 horas da manhã. É isso. Começamos sexta-feira com uma notícia a respeito uma notícia que a gente recebeu agora há pouco, aliás, do tenente da Polícia Rodoviária, comandante da Polícia Rodoviária, Tenente Belarmino, enviou para o Conexão Alto Tietê, porque uma equipe do TOR, aproximadamente no quilômetro 23 da rodovia Ayrton Senna, sentido interior, avistou um veículo, um Ford EcoSport, com 3 pessoas dentro, sendo o motorista e 2 pessoas no banco traseiro. Uma delas encolhida, e aí chamou a atenção da polícia, obviamente, né? Parecendo estar com medo, segundo o tenente. Esse fato levantou a suspeita, momento em que foi dado o sinal de parada, e assim que o veículo parou, um dos indivíduos que estava no banco traseiro saiu correndo pela rodovia entre veículos, se evadindo do local. Ele conseguiu fugir. Foi feita a abordagem dos demais ocupantes do veículo e o indivíduo do banco traseiro, emocionado e aos prantos, se apresentou como sendo a vítima de roubo e estava sendo retido com os criminosos. Ele foi vítima de um sequestro e informou que o veículo era dele, né? E estava trafegando na rodovia Fernão Dias. Logo após parar num acostamento, chegou esse carro, ele estava num veículo próprio, ele estava num veículo dele, trafegando pela rodovia Fernão Dias. E logo que ele parou num acostamento, chegou esse EcoSport com 2 motocicletas, anunciaram o roubo e o sequestro, colocaram ele dentro do veículo e disseram que iriam levar para o cativeiro. Os outros integrantes da quadrilha conseguiram concretizar o roubo do veículo dele, do Renault, e o criminoso que conduzia a EcoSport foi abordado na Ayrton Senna, confessou aí a prática delituosa, falou que estava realmente sequestrando essa vítima. Não se tem ainda a identidade da vítima, só se sabe que é um homem, né? E tentou fugir, mas a polícia conseguiu prender. A vítima foi salva ilesa. O veículo EcoSport será devolvido ao dono, porque se tratava de produto de roubo também. O criminoso foi detido, ficou preso. A Renault Master não foi encontrada até o término da ocorrência. Todos foram para o DP de Guarulhos para registrar essa ocorrência aí. Que medo, hein? Ser sequestrado. Ainda bem que deu o final feliz, né? Pois Agora, é. É interessante essa percepção da polícia de
visualizar, né, alguém dentro do carro em uma situação, né, Tem que de ser muito bem constrangimento. treinado, né, Tem que para ser. isso. Porque os carros, a maioria, estão sendo filmados hoje em dia. Eu não enxergo nada. Se eu olhar para um carro, você consegue Eu ver? não, imagina. Mas a polícia consegue, né? Né, que tem esse treinamento e também, talvez, até pela reação do motorista, né? Muitas vezes, eles, como você falou, já Eles dão existe indícios. essa percepção, né? É verdade. E ainda bem que deu o final feliz, né? Ainda bem que a vítima saiu ilesa aí e que tudo deu certo. Obrigada, Tenente Belarmino, pelas informações. Aqui em Mogi das Cruzes, gente, a Polícia Militar estourou um cassino. Sabe aonde? No centro da cidade. Mais de 60 caça-níqueis dentro de um espaço parecia luxuoso. Vocês vão ver algumas fotos. A gente conseguiu fotos com a Polícia Militar e ela encontrou cerca de 35 pessoas dentro deste espaço no momento do flagrante que ocorreu ontem. Esse cassino fica na Coronel Souza Franco, no centro, bem no centro de Mogi das Cruzes, né? No local foram apreendidas essas 60 máquinas caça-níqueis, além de documentos relacionados à prática ilegal de jogos de azar. Entre os autuados estão uma mulher de 38 anos, identificada como responsável pelo local, um homem de 46 anos e uma outra mulher de 47 anos. Vocês veem nas imagens aí, tem umas asas em neon na parede e está escrito Seu Franco, né? É o nome desse lugar, Seu Franco, em alusão aí à Rua Coronel Souza Franco, obviamente. Entre os autuados, então, estão essas duas mulheres e este homem. No total, foram apreendidos R$ 2.000 em espécie, notas promissórias, perdão, recibos, folhas de contabilidade e 3 computadores. A polícia lacrou os objetos e encaminhou para análise pericial. Os indivíduos foram levados ao plantão da Delegacia Seccional de Mogi, onde a ocorrência foi registrada como contravenção penal por jogo de azar. Olha, bem no centro, né? No centro da cidade. A gente tem informações que ali próximo da Doutor Correia, naquela região ali, bem no centrinho. E interessante, né? Porque ninguém imagina, né? Que tem um cassino, você está passando ali na rua, ninguém imagina que num prédio... Deve ser num prédio, né? Porque, apesar de não ter sido identificado o endereço exatamente, a gente acredita que seja ali num prédio, ali próximo da Doutor Correia. Agora, e essas pessoas, né, que estavam lá? Pois é. Interessante. E como é que pode, né, você atuar assim, de uma forma transgredir, né, a lei tão descaradamente, né? Num ponto central da cidade. A gente sabe que foi todo mundo para a delegacia, são 35 pessoas, né? Foram pegas ali no flagra. Seria interessante a gente identificar quem é o dono, né, o proprietário. Vamos atrás dessa informação, né, certeza. Silvia? Bom, em Salesópolis, a pacata cidade, né, de Salesópolis, passou um dia diferente ontem, viu? Porque a Polícia Militar, ela resolveu fazer, o 17º resolveu fazer uma operação chamada Operação Impacto, em Salesópolis. Contou com a participação de 16 policiais militares, além de 3 viaturas do Rádio Patrulhamento, 3 viaturas da Força Tática e uma base comunitária móvel. O foco da missão foi prender criminosos atuando na cidade, capturar pessoas procuradas pela justiça, combater o tráfico de drogas e reduzir os índices de criminalidade, proporcionando mais segurança à população. Reduzir os índices de criminalidade. A gente brinca, né, que Salesópolis brinca não, é uma cidade pacata, né? Porém, a gente tem que lembrar que é o caminho, a rota aí pro Vale do Paraíba também, né? Litoral, ali pela Estrada de Pitas, né? Então. Muita gente, tem muitos traficantes que utilizam ali aquela rota para, né, fazer o transporte de mercadorias, né, de drogas. E é o seguinte, esse tipo de operação da polícia é para dar visibilidade, né, para dar uma sensação de segurança para a população. E também para mostrar que, mesmo sendo Porque a gente, nos últimos tempos, a gente tem observado um registro grande de casos de prisão de
pessoas envolvidas com tráfico lá em Salesópolis. Então, aquilo que você falou, apesar de ser uma cidade tranquila, pacata, ali é a rota, né? Da rota do tráfico aqui pela região aqui do Alto Tietê, é por ali que vai, faz essa conexão com o litoral, né? Caraguá, Vale do Paraíba, enfim. Mas é bom esse tipo de operação, porque, né, aquilo que a gente está falando, a população sente a presença da polícia, né, e dá uma sensação melhor de segurança. É isso mesmo. Todo município devia ter isso, né? Bom, a gente vai falar agora sobre um alerta que a Prefeitura de Mogi das Cruzes está fazendo para os mogianos. Veja até que ponto chegamos, Silvia. A Prefeitura, ela está alertando que a população está sofrendo uma tentativa de golpe, que está sendo aplicada em nome da própria Prefeitura Municipal. A pessoa recebe um e-mail e nessa mensagem está informando que a Prefeitura está intimando a pessoa a comparecer no fórum e pede que seja feita a confirmação da presença através de um link disponibilizado na mensagem. E é aí que muitos caem no golpe, né? Quando clica nesse link. Com a procura das unidades judiciais por cidadãos que receberam essas mensagens, os responsáveis pelo Fórum de Mogi das Cruzes alertaram a administração: olha, está acontecendo alguma coisa errada. As pessoas estão vindo aqui falando que receberam um e-mail e que é um e-mail da Prefeitura. E aí a Prefeitura esclarece que não envia nenhuma mensagem, gente, dessa natureza para a população. E a orientação para quem receber esse tipo de e-mail, primeiro que é não clicar em nenhum link sugerido, uma vez que pode se tratar de uma tratativa de roubo de dados pessoais. E esse roubo de dados pessoais, a gente sabe que acaba parando aí na sua conta bancária, na retirada do seu dinheiro, na sua conta bancária, né? Já as possíveis vítimas, né, da tentativa de golpe devem procurar a Polícia Civil para o registro desta ocorrência. O telefone também da Prefeitura, para tirar dúvidas com relação a esse golpe, a esse falso e-mail, é o 4798-5000. Que situação, hein, Silvia? Então, não é só a Prefeitura, né? A Santa Casa também, né? Está com problemas aí, com denúncias de golpe, de pessoas ligando para as famílias, dizendo que é verdade. A Santa Casa está cobrando uma taxa extra para fazer alguns tipos de procedimento, enfim. Mas tem um outro golpe que me chamou muita atenção, que eu acho interessante, eu queria comentar com você, Sabrina. Eu tenho uma pessoa conhecida que caiu no golpe, inclusive. Porque os golpistas estão cada vez mais criativos, eu diria assim. Então é o seguinte, o golpista chega na sua casa com uma encomenda. No caso dela, chegou com uma cesta do café da manhã, uma cesta lindíssima, muito bem montada e tal. Chegou com um cartãozinho, né, e entregou para a pessoa, apertou a campainha, já sabia. Porque eu tenho a impressão de que eles têm mais ou menos uma noção, né? Eles estudam a vítima antes, né? Então, claro. Aí chegou com essa encomenda, a pessoa atendeu, né? Aí ficou até, né, feliz, né? Recebeu uma cesta de café da manhã e aí o golpista... Uma baita cesta de café da manhã. Aí o golpista disse o seguinte: eu só preciso confirmar, né, que a senhora recebeu, e para isso eu preciso tirar uma fotografia. Né? E na hora que ele tira a foto, ele já faz aquela conexão, né, pegando a imagem da pessoa. É a biometria através do reconhecimento facial. E já entra direto já na conta dela no banco. Gente, e essa pessoa foi retirado da conta dela R$40 mil. E ela está agora, né, tentando reverter. Mas eu vi também, eu estou falando de uma cesta básica, de uma cesta de café da manhã, mas eu vi também entrega de produtos de perfume, eu já vi vários tipos de produtos, até de eletrodoméstico, de golpistas que estão utilizando para fazer esse tipo de manobra. Assim, uma cesta de café da manhã, você pode até pensar, um admirador me mandou. Agora, perfumes, produtos de utensílios domésticos, se não foi você que comprou, gente, não dá para cair nesse tipo de golpe. Chega como um presente, Sabrina. Essa que é a questão, chega como um presente. Que coisa, hein?
Quem te daria uma panela de pressão? Fala pra mim, Silvia. Nesta sexta-feira, se chegasse na sua casa, uma panela de pressão, você ia falar, por exemplo, quem me daria? Mas eu não, igual, por exemplo, no Réveillon, na Páscoa, a pessoa chega com uma cesta de Páscoa, você não vai achar que é um presente? É verdade. Vai achar que é um presente. Né? Não, ó, muita gente cai, a gente está brincando, muita gente cai nesses golpes e é preciso atenção e cuidado. A gente vai para um pequeno intervalo rapidinho. Na volta, a gente tem muito mais informações no Conexão Alto Tietê. Rapidão, não sai daí. Quem vai de PVA pago, vai tranquilo. Igual o Felipe, que fez logo o pagamento via Pix para viajar numa boa. E o Paulo, que pagou à vista e ganhou desconto para trabalhar sem preocupação. Já a Ana parcelou em 5 vezes para ficar tranquila com as contas da família. Acesse e saiba mais. Faça como o Felipe, o Paulo e a Ana. Quem vai de PVA pago, vai tranquilo. Governo do Estado. São Paulo, são todos. Sabe o que está no nosso olhar? Tudo aquilo que você imaginar. Transformamos as suas ideias em vídeos, levando o seu conteúdo para as telas das pessoas de uma forma eficiente e muito atrativa. Se você precisa mostrar algo para o mundo, conta com a gente. Para envolver, informar ou engajar seu público, a sua produção em vídeo vai estar em boas mãos, com muita criatividade, dedicação e toda a estrutura que a RTV Filmes entrega. De volta com Conexão Alto Tietê. Um alto astral, porque hoje é sexta-feira, estamos aí com um tempinho chuvoso, um céu nublado. Daqui a pouco a gente vai saber como ficam aí as previsões, né, para esse final de semana aqui em Mogi das Cruzes e também nas outras cidades da região do Alto Tietê. É isso mesmo. Silvia, antes da gente seguir com o nosso jornal, o nosso cronograma, tem uma notícia aqui. No final da noite de ontem a gente viu isso, né? Mas hoje de manhã foi efetivado o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Ele foi preso em Alagoas e após uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? Ele é ex-presidente, ex-senador, foi detido na madrugada, viu, Silvio, em Maceió, quando se preparava para viajar para Brasília, onde iria se entregar à Polícia Federal. A detenção imediata do político foi determinada na noite de ontem, como a gente disse, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, após se esgotarem todos os recursos no processo no qual ele foi condenado por participar de um esquema de corrupção. Collor deve ser transferido para Brasília, onde cumprirá pena em regime fechado. Os advogados do ex-presidente confirmaram a prisão de Collor e disseram que ele foi detido às 4 horas da manhã de hoje, quando estava se deslocando para Brasília para o cumprimento espontâneo da decisão do Alexandre de Moraes. Segundo os advogados, o ex-presidente Fernando Collor de Mello encontra-se custodiado no momento na Superintendência da Polícia Federal e informou com essa informação do criminalista Marcelo Bessa. É isso aí. A sexta-feira só não tá boa pro Collor, né? A justiça tarda, mas não falha, é isso? Então, agora, essa notícia também criou uma certa tensão entre os apoiadores do presidente Bolsonaro e do próprio presidente e da sua família, né? Porque com essa prisão aí, eles entendem que amplia mais ainda a possibilidade de Alexandre de Moraes decretar também a prisão do presidente Bolsonaro. Apesar de que eu não acredito, do ex-presidente Bolsonaro. Eu não acredito muito, não, sabe, que isso vai acontecer assim, tão rapidamente. E se é que vai acontecer, né? E outra coisa também, tivemos aí uns episódios também, estamos falando do Collor, mas já estamos pulando para o Bolsonaro. Tivemos aí uns episódios, né, desse período aí que ele está internado na UTI, recuperando de uma cirurgia que ele fez. Inclusive, hoje já o boletim já está, os médicos demonstram que ele já está apresentando melhoras, mas ele foi intimado, né, lá dentro da UTI pelo Alexandre de Moraes, ficou muito bravo, enfim. O Alexandre de Moraes disse que se ele estava bem para fazer live
Vender pra capacete. vender um capacete, que alguém foi comprar um capacete lá dentro do hospital. Ele estaria bem para ser intimado, né? Mas ele não gostou nada disso. É. Mas hoje em Brasília, né, o assunto vai ser essa prisão aí do Collor. É verdade. E os reflexos, né, os desdobramentos disso aí para o caso Bolsonaro. É verdade. Bom, nessa sexta-feira, a Prefeitura de Arujá, com a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, está oferecendo a imunização contra a influenza para todos os públicos, ok? A partir dos 6 meses de idade, lá na Feira Livre de Arujá, no centro. Fica ao lado da Avenida Amazonas, no Jardim Planalto, das 8 às 13 horas. E para se vacinar é muito simples. Basta você levar apenas um documento de identidade, como um RG ou CNH, com foto. E também, se tiver a carteira de vacinação, melhor. Aqui em Mogi das Cruzes, termina amanhã a vacinação no drive-thru. Vacinação contra a gripe e contra a febre amarela. O nosso repórter Pedro Miranda esteve lá conversando com o pessoal da saúde, da prefeitura, sobre essa vacinação. Vamos ver? A Prefeitura de Mogi das Cruzes realiza até este sábado, dia 26, a campanha de vacinação contra a gripe e febre amarela no formato drive-thru, aqui no Prohiper de Mogi das Cruzes, que fica aqui na região do Mogilar. A campanha, que se iniciou no último dia 29 de março, tem como meta atingir os grupos prioritários da campanha de vacinação contra a gripe. Para falar um pouco mais sobre a campanha de vacinação contra a gripe, eu estou com o secretário adjunto de saúde de Mogi das Cruzes, Dr. Luiz Botti. Doutor, obrigado por nos receber aqui no Conexão Alto Tietê. Como é que está a questão da vacinação e quais grupos vão receber a vacina aqui no drive-thru? Bom, um excelente dia para todos. Agradecer também a vocês aí pela oportunidade de estar falando um pouquinho desse plano de vacinação que é muito importante, né? A gente está conseguindo atingir a nossa meta, que é em torno até de 90% desse público. Já vacinamos cerca de mais de 10 mil pessoas, né? Só no drive-thru foram mais de 6.500 pessoas. Então, acho que o projeto foi muito importante e atingimos uma boa parte da nossa população aqui. A população que está, no momento, liberada a vacina são as crianças até 6 anos de idade, de 6 meses a 6 anos de idade, os idosos com mais de 60 anos, as gestantes, puérperas e alguns grupos que têm bastante contato com as pessoas, como, por exemplo, motoristas de ônibus, educadores e tudo mais. A orientação é trazer o RG, um documento com foto, né? O RG é um exemplo dele, e a carteirinha de vacinação para que seja atualizada. Obrigado pelas informações. Então é isso, para você então vir aqui então ao drive-thru do Prohiper para receber a sua vacina contra a gripe, você vem então ao Prohiper de Mogi das Cruzes, que fica aqui na Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, número 540, no bairro do Mogilar. E para mais informações sobre a vacinação contra a gripe aqui em Mogi das Cruzes, você pode entrar em contato no telefone 4798-6701. Pedro Miranda para o Conexão Alto Tietê. Obrigada, Pedro, pelas informações. Ainda não há previsão para que essa vacinação se estenda para o público em geral, né? Apenas para os públicos prioritários. Mesmo assim, é importante, muito importante, que as pessoas vão lá no drive-thru e também depois nos postos de saúde para tomar a vacina, né? Especialmente os idosos, né? Que essa é uma das prioridades agora, a imunização dos idosos, porque vai entrar o inverno, pois é. As doenças respiratórias aí também. Importantíssimo. Eu acho também muito importante que todo mundo tenha essa consciência de tomar a vacina, né? É isso aí. Olha, agora é sexta-feira. Você está pensando, o que eu vou fazer nesse final de semana? Tá chuvoso, tá friozinho, mas não quero ficar na minha casa. Eu também não, hein? E aí, quem que vai salvar o nosso final de semana? A jornalista Maria Salas, ué. Ela traz as informações das dicas culturais para esse final de semana. Bom dia, Maria. Bom dia, meninas. Bom dia a todos que nos assistem. Pois é, fim de semana com chuva ninguém gosta, né? É ideal para ficar em casa mesmo, curtindo uma série, um cobertorzinho. Mas nada disso, vamos sair. E eu preparei uma agenda cultural muito interessante para vocês para esse fim de semana. Confiram. O fim de semana será de circo no Sesc Mogi das Cruzes. Nesta sexta-feira, a companhia Biolumine assume o palco para uma apresentação gratuita do seu espetáculo Big Bang. A peça visualiza de maneira imagética o nascimento e a evolução da Terra, começando com um ponto denso e quente.
A narrativa é enriquecida com uma combinação de equipamentos de fogo e coreografias que envolvem malabarismos, acrobacias e efeitos ilusionistas. É às 20 horas. E amanhã, também no Sesc Mogi das Cruzes, a atração teatral e gratuita é os Suspiros e Borburras, vividos pela argentina Romina Sanches e o brasileiro Felipe Abreu, da companhia Lagos Teatro. Nesse espetáculo circense, que combina música, acrobacia e bolhas de sabão gigantes, eles criam um universo mágico e divertido, convidando o público de todas as idades a participar. É a partir das 16 horas, então anota aí. O Sesc Mogi das Cruzes está localizado na rua Rogério Tácola, 118, no bairro do Socorro. Mais informações pelo telefone 4728-6200. A banda Forside, de Guararema, está há um ano na estrada e já vem conquistando os fãs do Alto Tietê com o seu bom rock and roll e um repertório com aquelas baladas bem especiais. Neste sábado, ela comanda o palco do Resenha Mogi a partir das 20 horas. Fala galera, nós somos a banda Forside. Eu sou o Bruno, baixista. Felipe, guitarrista. Fábio, baterista. Flávio, vocalista. Queria primeiramente agradecer ao programa Conexão Alto Tietê por ter aberto esse espaço para nós estarmos mostrando um pouquinho do nosso trabalho aí, um trabalho que nós já viemos desenvolvendo há pouco menos de um ano, que vem atingindo bastante pessoas e a gente está muito grato por isso, pelo retorno e feedback que a gente está tendo. Convidar vocês também a estar por dentro da nossa agenda aí, que tem muita coisa boa para rolar. Amanhã, galera, dia 26, estaremos no Resenha, em Mogi das Cruzes. E dia 27 estaremos aqui em Guararema, no Recanto do Américo, ali no Paudalho. Show ao ar livre, top demais o lugar. Beleza? Vem curtir com a gente, não é não, Fabinho? Isso aí. Galera, nosso show é um show bem dinâmico, nostálgico. A gente também faz dance music, né? Então a gente acaba abrangendo aí todo o gosto, né, das pessoas dentro do nosso segmento. Então, vem pra cá, vem curtir com a gente, sigam nossa agenda. Fiquem por dentro aí. Esperamos com vocês nos nossos shows, tá bom? Fica um pouco do nosso trabalho aí. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu. Até breve. Tentei dizer, mas vi você. O Resenha Mogi fica na Avenida João 23, 910, no bairro do Socorro. O telefone de lá é o 9-1694-7673. Você me viu passar, correndo só. É isso aí. Quem curte rock and roll já pode se preparar, porque essa atração é amanhã e no domingo. Mas ainda temos a última notícia aqui da agenda cultural. A educadora Sueller Costa, que também é jornalista, está participando de uma roda de conversa Criatividade na Educação, o desafio de ensinar a geração alfa amanhã no Shopping Pátio Urupema. Ela também deixou um convite para o pessoal aqui do Conexão Alto Tietê. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Sueller Costa e tenho um convite especial. Neste sábado, dia 26, a partir das 19 horas, eu estarei no Shopping Pátio Urupema, ali na famosa Avenida dos Bancos de Mogi das Cruzes. Participarei de uma roda de conversa com o tema Criatividade na Educação, com o tema principal de como ensinar a geração alfa. Aliás, você sabe quem é essa geração alfa? Quem é o público formado por ela? São os nossos jovens, os nascidos em 2010 até 2024. A juventude, uma geração que é a primeira a nascer totalmente no mundo digital. São os chamados nativos digitais, aqueles que não tiveram nenhum contato com a era analógica, como a gente, os millennials. Vou falar um pouquinho dessa geração, mas sobretudo como tem sido ensinar esse grupo. O convite é um spoiler para que você se sinta interessado. É voltado para todos os públicos, são só professores em especial, mas para familiares que também têm esse desafio de como entender uma juventude mais antenada, mais super hiperconectada e uma juventude mais imediatista, como a gente entende os seus modos de aprender para que a gente também possa melhorar os nossos modos de ensinar. Vem comigo, vai ser um prazer compartilhar essa roda com vocês. Até lá! É isso aí, obrigada Sueller pelo vídeo e fica o convite para todo mundo aí curtir e participar, né, dessa palestra amanhã no sábado no Pátio Urupema.
Que coisa, né? Chegamos num ponto que a gente precisa estudar para como lidar com a geração... Com essa geração. Essa geração alfa, né? Uma geração mais conectada. É isso aí. Bom, ainda bem que tem alguém que ensine, né, Maria? Alguém Nem que tudo ensina. está perdido. Verdade. Obrigada pelas informações, das dicas culturais, mas daqui a pouco a gente volta a se falar, Maria. Tá ótimo. Obrigada. Olha, devido à grande procura de cursos gratuitos, de capacitação profissional e geração de renda feitos pelo Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes, né? As vagas, as inscrições para o Polo da Vila Brasileira já acabaram, já se encerraram, mas ainda há 80 vagas disponíveis nas 2 unidades descentralizadas aqui de César de Souza, na paróquia São Pedro Apóstolo e na comunidade São Francisco de Assis. Os interessados nas aulas de videomaker e maquiagem a partir de 16 anos de idade já podem fazer a sua inscrição, ok? Para o videomaker tem que ter mais de 16 anos e para maquiagem mais de 18 anos, ok? Há opções com disponibilidade de vagas nas modalidades de auxiliar de cabeleireiro também, e confecção de salgados e doces. As aulas começam agora no próximo dia 5 de maio, mas tem que correr para poder fazer essa inscrição. É uma oportunidade para quem quer uma nova profissão ou quem quer começar uma profissão, né? Porque você dá cada vez mais independência financeira, né, para a pessoa. Certamente. E essa questão também de você mesmo ter o seu próprio negócio, de você empreender, abre muitas portas, eu acho. A qualificação, a capacitação. E, além do que, conhecimento nunca é demais, né? Nunca, nunca é demais. Olha, ao todo nessa etapa, nesses primeiros 3 meses aí do Fundo Social, da nova gestão, foram abertas 720 vagas direcionadas à população de baixa renda e a procura foi considerada excelente. A gente tem visto aqui, a gente fala sobre isso todos os dias aqui no Conexão Alto Tietê, todas as semanas, também com outros cursos de capacitação. Agora a gente vai ver como é que está o trânsito ali na Avenida José Meloni, no Mogilar, 8 horas e 36 minutos. Olha a chuva. Tá insistindo, né? Persistindo, mas o trânsito tá bom. Tempão nublado. A gente vai para um pequeno intervalo comercial e na volta a gente vai ver como é que vai ficar o tempo com a nossa previsão do tempo diária. Até mais. Informação ou entretenimento, a gente sempre quer um conteúdo de qualidade, não é mesmo? Mas onde produzir e transmitir o meu podcast? É aí que eu te apresento a RTV Filmes. Um estúdio perfeito para você que quer compartilhar as suas ideias ou o seu conhecimento através do vídeo, que hoje é uma das melhores formas de falar com o público. E ainda com toda a estrutura que você precisa para levar conteúdo para todo mundo. Saber como se proteger diante dos riscos é um dever de todos. Por isso, compartilhe essas orientações da Defesa Civil com sua família. Ao sinal de deslizamento, abandone o local imediatamente. Se houver tempestade, com raios e vendaval, busque abrigo em um lugar seguro. Se tiver inundação, não atravesse a pé nem de carro. Procure um lugar mais alto. São Paulo sempre alerta. É São Paulo alerta sempre. Saiba como se proteger em spalerta.sp.gov.br. Governo do Estado de São Paulo, são todos. De volta com Conexão Alto Tietê. Agora, olha, confere aí no seu relógio, 8 horas e 37 minutos. Nós vamos fazer uma conexão com Poá, porque Poá está fazendo um curso para micro e pequenos empreendedores, empresários, que já podem se inscrever no programa Ali Produtividade 2025. É uma iniciativa gratuita que busca impulsionar o crescimento dos negócios locais para soluções práticas e eficazes. A ação é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Relações do Trabalho, com o Sebrae e também com a Associação Comercial lá daquele município. É voltado exclusivamente
para empresas de pequeno porte e microempresas com no mínimo 1 ano de funcionamento, tá? O programa oferece orientações para aumentar o faturamento e reduzir os custos operacionais por meio de melhorias de rápida implementação e alto impacto. O ciclo terá 4 meses de duração, do período de maio a agosto deste ano, e os interessados devem realizar as inscrições por um link que se encontra no site da Prefeitura, poa.sp.gov.br. E nós vamos para a previsão do tempo. A semana voou, né, gente? Passou assim, né, Silvia? Principalmente porque teve feriado na segunda-feira, né? Pois é, e vai ter outro, né, semana que vem. Vai ter outros feriados. Vai ter outra semana que vem. E com o fim dessa semana, né, a gente vai ter um final de semana aí, uma sexta-feira, um sábado, chuvoso, com temperaturas ainda mais baixas, com termômetros variando entre mínimas de 19 e as máximas não passam de 21 graus. Vai estar friozinho, né, Silvia? Ainda se espera chuva em vários pontos do estado de São Paulo e precipitações nas cidades do Alto Tietê, obviamente. A nova onda de instabilidade está se formando por causa da grande quantidade de umidade que vem da região norte do Brasil, no qual o ar úmido se encontra com uma área de baixa pressão sobre o Paraguai, segundo o Climatempo, ok? Além disso, os ventos mais fortes nas partes altas da atmosfera ajudam a criar as condições ideais para a formação de nuvens carregadas e de chuva. Nós estamos vendo imagens aí do Mogilar? Do Mogilar, é isso mesmo. Olha lá. Nossa previsão do tempo está se confirmando. Confirmando. Vamos ver como ficam as temperaturas agora nas cidades da região? Estamos vendo que Mogi das Cruzes, mínima de 19, máxima de 21. Olha lá, 97% de chance de chuva. Biritiba também. Todas as cidades com a mesma previsão. Mesma mínima de 19, mesma máxima de 21 graus e 97% de chances de chover. Não tem para onde correr. Não, eu acho que, claro, a Maria deu uma dica cultural aí, né? Tem várias atividades a gente tem aí pro final de semana, mas eu acho que a tendência para esse fim de semana realmente são maratonar a série, né? Ficar em casa quietinho, vendo TV, né, comendo uma pipoquinha debaixo do cobertor. É muito o ideal. Bom mesmo. E é o seguinte, a gente vem falando também nas últimas semanas, né, que é bom começar a tirar as roupas de frio, os cobertores dos armários, deixar para tomar um ar, porque isso vai evitar também aqueles problemas respiratórios, né, as rinites, né, as asmas que dão normalmente estimuladas pelas alergias, né? E olha, gente, importante, mesmo no frio, os médicos sempre falam, é um alerta para as escolas também, mantenham as janelas abertas para ventilação por conta da meningite, ok? Porque a meningite, a gente sabe que em ambientes fechados, né, as crianças, principalmente nas escolas, correm risco. Então, mesmo com o frio, é melhor manter o ambiente arejado do que correr esse risco, né, Silvia? Com certeza, né? Olha, a gente vai continuar com o nosso giro de notícias aí pela região do Alto Tietê. Hoje o programa tem notícias para todos os municípios, ninguém pode reclamar. E agora a gente vai para Arujá, porque falando em inclusão, né, a Prefeitura de Arujá vai realizar amanhã, neste sábado, a primeira Conferência Municipal dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, a partir das 9 horas, na Associação Cultural de Arujá, Caican, no bairro de Jordanópolis. Aberto ao público, o evento reunirá representantes da sociedade civil, comunidade LGBTQIA+, e poder público para consolidar propostas e fortalecer políticas públicas voltadas para essa população. Segundo a Prefeitura, a conferência será um espaço de diálogo, escuta qualificada e construção coletiva,
com o foco, gente, em temas como enfrentamento da violência, trabalho digno e geração de renda e institucionalização da política nacional LGBTQIA+. A iniciativa busca ampliar conceitos, valorizar diferentes saberes e promover ações efetivas de inclusão que garantam os direitos das pessoas. Além dos debates, serão eleitos também os delegados que representarão Arujá na etapa estadual da Conferência Estadual da LGBTQIA+. Quem também vai realizar o mesmo evento, a mesma conferência, amanhã, não, desculpa, é hoje, tá? Hoje, a partir das 14 horas, é a Prefeitura de Itaquaquecetuba. É o mesmo evento, com a primeira conferência dos direitos das pessoas LGBTQIA+. Perdão, o local é no Projovem, na Avenida Emancipação, número 37, no centro de Mogi. É muito importante que os municípios passem a ampliar, a dar mais espaço para essa questão aí da comunidade LGBTQIA+, porque é um assunto que tem que ser discutido, tem que ser tratado. Essa diversidade existe e o poder público hoje reconhece essa necessidade de ampliar o diálogo, de ouvir, como a gente estava dizendo agora, é um espaço de escuta, para entender quais são as principais necessidades, as reivindicações dessa população e poder ajudar de alguma forma, né? Porque é muito, como a gente falou, é preconceito, é a violência, é dificuldade nessa questão da saúde, é dificuldade nessa questão do trabalho, do empreendedorismo, e não dá para fechar os olhos, né, e fingir que não existe esse problema aí. É verdade. A gente enfrenta isso e a gente tem que dar realmente espaço, ouvir e atender esse público. E é bom que os municípios passem a fazer isso. Agora nós temos Arujá e Itaquá. Arujá amanhã e Itaquá hoje. E logo nós teremos outros municípios aí também ampliando a discussão com essa comunidade. É isso. Gente, eu queria pedir perdão para vocês, que eu estou tossindo faz 3 dias, um resfriado forte. Não tomei a vacina, porque não faço parte do público prioritário. Espero que libere para todo mundo aí, porque tá difícil. Mas a gente segue firme e forte. Conexão não vai faltar por causa disso, não é verdade? Mas eu peço a paciência de vocês. Agora a gente vai ter uma boa notícia, Silvia. Sabe a farmácia de alto custo? Que fica na frente da prefeitura? Quantas vezes a gente já não falou que aquele lugar era impróprio, porque as pessoas ficam na fila, na chuva, ou quando está sol, tomando sol ali para pegar os medicamentos, não é verdade? Então, essa semana mesmo eu passei lá, estava assim, né, bem complicado. Uma fila enorme, enorme de pessoas, né? E você vê que ali as pessoas estão doentes, porque quem está ali buscando remédio é porque está com alguma enfermidade. Claro. Agora você imagina, você já com essa questão do organismo já debilitado, da saúde debilitada, você tem que ficar ali enfrentando chuva, hoje sol, hoje, por exemplo, chuva. Né? E o que me chama a atenção, Sabrina, é que eles têm um aplicativo. Tem um aplicativo para que o remédio seja entregue na própria casa da pessoa. E eu não sei, não deve funcionar. Eu acho que não funciona muito bem, né? Agora porque as pessoas foram lá. Mas é que a notícia em si, que é boa, é que o governo do estado está fazendo melhorias ali no prédio enquanto não define um novo local para a farmácia de alto custo, conforme foi prometido aqui em Mogi pelo governador Tarcísio de Freitas. Então, está sendo colocado um todo. A nossa reportagem flagrou aí essa melhoria, a gente confirmou com o governo do estado, está sendo colocado um todo para que pelo menos as pessoas não fiquem na chuva ou tomando sol ali, né, Silvia? Então, na verdade, existe uma medida paliativa, né? Paliativo. Eu confirmei com a Secretaria de Estado da Saúde que não é porque está sendo colocada essa melhoria que houve desistência de transferir a farmácia de alto custo para um local mais adequado, né? Inicialmente tinha se pensado até no poupa-tempo, mas o governo do estado ainda está avaliando. Existe uma movimentação, uma pressão política por parte da Câmara Municipal, dos vereadores, também por parte dos gestores aí, o próprio Theo Cusatz. É verdade. O vice-prefeito está tentando negociar
E a gente acredita que o melhor mesmo, né, seja uma mudança de local para poder acomodar, como você falou, no Poupa Tempo, ali no Davó, né, no supermercado Davó, naquele espaço. Onde já já é um local já que as pessoas conhecem, né, por conta do Poupa Tempo. Eu acho que poderia acomodar tranquilamente, até porque houve fechamento de lojas, né, naquele espaço, mas como tudo no que se refere a poder público é demorado, ainda eu acho que a gente vai ter que esperar um tempinho ainda para que o Estado se decida com relação a essa mudança, né, de endereço. E outra coisa, sabe, Sabrina, também tinha um movimento para instalar uma segunda unidade lá em Brás Cubas. Ah, é verdade. Né? E aí seria também interessante, porque ia descentralizar e evitar que tanta gente tenha que ficar reunida num lugar só, né? E também fazer funcionar esse aplicativo, né, gente? Mas talvez, sabe o que está faltando? Talvez está faltando comunicação entre o Estado e os usuários, porque a maioria das pessoas tem mais idade, né, Silvia? E talvez não consigam mexer no aplicativo e preferem aí, optam por ir pessoalmente para pegar o medicamento. Mas, enfim, é uma boa notícia. O próprio vice-prefeito Telco Zates comemorou, colocou um vídeo nas redes sociais, falando, olha, até que enfim aí, uma mudança nessa questão, né, que estava agoniando aí as pessoas. Agora a gente vai com o nosso Conexão AutoTT lá para Suzano, porque ontem foi Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, as Libras. Celebrando esta data, a Prefeitura de Suzano anunciou a abertura de 250 vagas para um curso dedicado à comunicação com pessoas que têm deficiência auditiva. A novidade foi apresentada pela dirigente de Ensino de Ação Social e Projetos Especiais, a SASP, a primeira-dama Débora Rafuishi, e pelo secretário municipal de Comunicação Pública, o Paulo Pavione. Um beijo para o Paulinho, aliás, que hoje é o aniversariante do dia. Parabéns, Paulo. Durante esse evento, que celebrou os 2 anos de funcionamento da Central de Interpretação de Libras lá de Suzano, a gente está vendo fotos, né? A capacitação será realizada pela intérprete Cláudia Oliveira no Anfiteatro Orlando de Genova, anexo ali ao Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moricone, na rua Benjamin Constant, número 682. A programação se dividirá em 2 períodos, com 125 vagas para o primeiro semestre e outras 125 oportunidades para o segundo semestre deste ano. E a etapa inicial já tem uma reserva de 50 vagas para a população suzanense, cujas inscrições podem ser realizadas aí no site da Prefeitura de Suzano, suzano.sp.gov.br. É isso. Hoje é sexta e hoje tem o quê, Silvia? Conexão Turismo. Nós vamos para onde? Vamos viajar para onde hoje, Silvia? Você sabe me dizer? Guararema. Guararema é muito bonitinho, né? É muito bonitinho, muito bem arrumadinho. Uma cidade, tem um clima muito agradável. Tem. É uma paisagem legal, muito verde em volta da cidade. Enfim, né? É uma cidade, acho que todo mundo gostaria de morar. É verdade. Pelo menos ter uma chácara, né? Para lazer. Um sítio. Mas você sabe que muita gente que mora em Guararema não conhece Guararema? Sabia? Você sabia? Não sabia. Pois é, a prefeitura sabia. Mas quem vai comentar aqui com a gente também é a jornalista Maria Salas, que volta aqui, Maria. Vamos falar sobre o nosso Conexão Turismo. A Prefeitura de Guararema, ela preparou aí um city tour para os próprios guararemenses. Que delícia, né? Começa quando, Sabrina? Então, a Prefeitura está fazendo isso por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e as inscrições estão abertas para novas edições do City Tour, um novo olhar sobre Guararema, exclusiva para moradores que ainda não participaram, tá, dessa atividade. A iniciativa promove um passeio gratuito pelos principais pontos turísticos do município. As próximas edições ocorrem nos dias 3 e 18 de maio. O trajeto inclui transporte de ônibus e trem turístico, com saída às 9 horas do Parque de Lazer
professora Deoclésia de Almeida Melo. E retorno previsto para as 16h30 na estação ferroviária de Guararema. Durante o roteiro, os participantes visitam os atrativos como a Igreja Nossa Senhora da Escada, o Mirante Prefeito Gerbásio Marcelino e o Parque da Pedra Montada, também na parada para almoço no centro da cidade e embarque no trem turístico com destino à Vila de Luiz Carlos. Muito legal, né? Eu gostaria muito de fazer, mas não moro em Guararema. Mas independentemente de você morar ou não em Guararema, qualquer pessoa pode chegar lá, né, para turistar na cidade e visitar todos esses locais, né? Porque olha lá, Luiz Carlos, parece uma cidade cenográfica. Não, Luiz Carlos, desde quando ela foi lançada, quando ela foi instituída, né? A gente muito acompanhou bonitinho. Quando a gente trabalhava no diário. Parece um cenário, né, de cinema, né? É muito legal. E também Guararema, eu acho que Guararema também tem muitos pontos. Aquele mirante também foi uma novidade. Muito simpática, aconchegante. Como você disse, todo mundo quer morar lá, né? Eu gostaria de morar em Guararema. Olha, gente, a edição desse 3 de maio contará ainda com uma vivência cultural especial. Ao final do passeio, os moradores serão recepcionados com a apresentação do grupo de Moçambique, Unidos da Fé, a partir das 16h30 na estação ferroviária de Guararema, que fica no centro da cidade. Quem quiser participar, as inscrições podem ser feitas presencialmente na sede da Secretaria de Cultura e Turismo, localizada na Praça Coronel Basílio Fonseca, número 54, na área central. É isso. E Guararema também, além de ter esses pontos turísticos, sempre tem atividades, né? Tem feirinha lá todo final de semana e também é um lugar que eu acho que a prefeitura tem uma preocupação em oferecer também lazer e atrair turistas, né? Atrair turistas, e não são só de Mogi, né, ou da região. Vem de todo o Vale do Paraíba, né? E outra coisa também, logo vamos ter também o Festival de Inverno em Guararema. Sim, é verdade. O Matheus Sartori, secretário de Cultura e Turismo lá de Guararema, para quem a gente manda um abração, esteve com a gente e falou a respeito também, né, desse festival de inverno, de jazz, um festival de jazz, que vai trazer atrações internacionais até. Mas a gente vai falar tudo para vocês, aí a Maria vai dar essas dicas culturais. Vai ser uma ótima dica, né? Como ele disse, vem atrações internacionais. Sem dúvida. O público merece, né, bons espetáculos. É isso. Agora, falando ainda, não podemos esquecer o seguinte também, falando em turismo, agenda cultural, está tendo a festa do São Benedito aqui em Mogi das Cruzes. Para esse fim de semana. Ontem. É isso mesmo. Está bem movimentada, Começou com um pouquinho de chuva, né? Sempre a festa do São Benedito. Começou com um pouco de chuva. E isso sempre acontece, né, no início da festa, né? É porque é um período de outono, né? Sempre tem essa questão aí, mas nunca... Não deixem de ir. Porque vou passar aqui atrás com o meu microfone. Porque sempre vale a pena, né, a festa São Benedito, pelos atrativos, especialmente pela culinária, né, específica aí. Pela iguarias deliciosas. Dessa época de festa. É verdade. Bom, tem festa São Benedito. E outra coisa, que hoje também tem afogado. É ideal para esse período para esquentar, de frio. né, nesse friozinho. Maravilhoso. E também, Maria, a gente não pode deixar de falar que está se aproximando aí a Festa do Divino. Festa do Divino, começa dia 29 de maio, falta um pouquinho de um mês. E amanhã tem uma atração, a Festa do Divino vai ser tema de uma mostra lá no Museu de Arte Sacra de São Paulo. Ainda tem vagas nos ônibus para os interessados. É só entrar lá no site da Festa do Divino e nas redes sociais também, para garantir a sua vaga e poder curtir, porque também lá vão ter atrações que remetem à Festa do Divino. É isso aí. Então, Silvia? Eu tô achando muito legal, né? Aqui em Mogi também está bem movimentado. Não é só Guararema, não. Todas as nossas cidades aqui sempre tem algumas atividades. Nós vimos aí nas dicas, né, culturais, o Sesc também, né? É um lugar muito movimentado. Lugar. Todo final de semana tem algumas atividades e para todo o público, inclusive para crianças. E não são só culturais, né? Tem as atividades esportivas para todo tipo de público mesmo, para idosos. É muito bom para quem quiser participar lá no Sesc, tem atração todos os dias. É isso aí. Gente, a gente está aqui
no Conexão Alto Tietê, terminando o dia de hoje, o nosso jornal de hoje com vocês. Queria que vocês tivessem um ótimo final de semana, aproveitem bastante as dicas culturais que a Maria deu e a gente volta na próxima segunda-feira com mais notícias para vocês de Mogi e de toda a região. Obrigada, Maria. Obrigada, Silvia. Obrigada. Um ótimo final de semana Obrigada a todos. A todos. É isso. Aproveitem, descansem. Aproveitem. Obrigada pela audiência.